Comece o seu 2026 agora. Oi amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se esse vídeo apareceu para você do nada, você nunca viu a minha cara, eu sou a Tainara Rocha, mas você pode me chamar de Tai. Eu tenho 25 anos, sou influenciadora e empreendedora, trabalho com criação de conteúdo e estou aqui no YouTube para a gente falar sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como ser a nossa melhor versão, construir aquilo que a gente deseja alcançar nessa vida e também conversar sobre beleza, sobre várias coisinhas que a gente ama, como garotinhas que somos, e é muito bom ter você aqui. E hoje eu sentei aqui para conversar com vocês sobre algo que eu considero muito importante e que eu tô refletindo muito nos últimos dias. Eu confesso que esse está sendo um tópico muito frequente nos meus últimos dias e que eu tenho falado muito, principalmente pro meu namorado, sobre o quanto é importante começar a planejar o nosso próximo ano enquanto o ano atual não acabou. Agora, eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de novembro, à meia-noite 19, porque eu queria muito falar sobre isso, eu queria muito conversar com vocês e contar um pouco sobre tudo que tá passando na minha cabeça e a minha experiência em relação a isso, porque eu acredito que vai contribuir muito com a jornada de vocês a partir de agora. E aí eu tô aqui com uma colinha no meu tablet, maravilhoso, gente, como eu tô feliz com esse tablet, vocês não têm noção. E eu quero trazer alguns tópicos que eu anotei sobre isso pra conversar um pouquinho com vocês e destrinchar sobre o quanto isso tem sido importante pra mim. Eu confesso pra vocês que 2025 não foi um ano tão produtivo pra mim, não da forma como eu imaginei que seria, como eu idealizei que seria logo no começo do ano, mas isso tem diversos fatores e que aí eu vou conversar com vocês posteriormente. Mas esse vídeo já é um começo das mudanças que eu tô fazendo e aplicando na minha vida desde já para conseguir refletir nas conquistas e nos avanços que vão acontecer lá no final de 2026. Quando a gente vai em novembro de 2026, a gente vai ver o resultado de tudo isso de fato, né, na prática. Então, bora lá, vamos conversar sobre isso. Muitas vezes a gente espera próximo ano começar para a gente pensar em como a gente vai incluir novos hábitos dentro da nossa vida, todas aquelas promessas de começo de ano, tudo mais, a gente fala que vai fazer 1001 coisa. E quando a gente não começa a pensar no que a gente vai fazer naquele ano, quando o ano começa, o que já é uma falha muito grave, assim, você deixar para pensar o que você vai querer pro seu ano em janeiro, começar a pensar, você já vai estar atrasado. A gente precisa começar a pensar e a desenvolver ainda em 2025, tá? Porque quando você já chega em janeiro já com tudo pronto. Só que a gente não percebe o quanto só começar a pensar nas coisas, a querer fazer as coisas em janeiro, pode dificultar nesse processo de construção de novos hábitos e dessa vida que a gente gostaria de ter, dessa pessoa que a gente gostaria de ser neste novo ano. Então a primeira coisa que eu queria sugerir para você é que você lembre que planejar as metas, as suas coisas que você deseja conquistar, que você deseja realizar em 2026, precisa ser feito com antecedência. Então aproveite o final para começar a verificar o que você está pensando para o seu 2026, sabe? O que você está almejando para esse novo ano. E a forma ideal de começar esse processo é revisando o seu ano atual, o seu ano anterior aí, fazendo uma análise de tudo aquilo que aconteceu nesse ano de 2025. Então, por exemplo, eu costumo olhar para as metas que eu tinha estabelecido no começo do ano, analisar, pô, alcancei, não alcancei, teve metas que eu consegui, teve coisas que eu estava almejando que eu consegui comprar, e dando esse check, tal coisa fiz, tal coisa não fiz, essa coisa que eu tinha idealizado agora nesse final de ano faz sentido? Faz sentido eu manter essa meta? Ou não? Já não faz tanto sentido mais para mim continuar com esse objetivo. Então esse é o momento que você vai conseguir analisar e pontuar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que vai continuar, o que vai sair, e ter essa visão macro aí de como que tá a sua vida. Esse momento também é muito importante para você avaliar o seu crescimento ao longo do ano, porque muito provavelmente você pode ter crescido mais do que você imaginava. E vou te dar um exemplo. Eu confesso que para mim, na minha cabeça, esse ano não tinha sido um bom ano para minha empresa. Eu sou, além de influenciadora, empreendedora e tenho uma agência de criação de conteúdo, a Amorosa Digital, que vai estar aqui no box de informações, o Instagram da Amorosa para vocês conhecerem meu trabalho também. Mas eu tinha achado que não tinha sido um bom ano pra gente. Só que esses dias conversando com meu namorado, eu pensei, nossa, eu vou tirar o extrato bancário,
pra mim olhar tudo que entrou. E eu me surpreendi, eu realmente me surpreendi. Meu namorado tá de prova, porque ele tava em chamada comigo no momento. Eu realmente me surpreendi, porque o faturamento, fazendo uma comparação, né? Eu fui procurando no e-mail os extratos anteriores, fazendo uma comparação de 2023 para 2024 e agora para 2025, a gente teve um crescimento que eu não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia, de verdade. Porque a minha percepção no dia a dia não era esse crescimento. E aí, olhando os extratos e vendo as coisas progredindo, não um crescimento expressivo, né? Ai, faturamos milhões. Não, ainda estamos começando essa jornada ainda, mas estamos em crescimento. E eu fiquei muito feliz. Então, esse processo de você olhar para o seu ano, você vai conseguir entender aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, como é que foi essa experiência de fato. Um outro exemplo disso é em relação aos treinos. Esse foi um ano em que eu falhei muito nesse quesito de treinar. Eu realmente falhei bastante. Eu deixei muita coisa assim passar. Não foi um bom ano, de verdade, não foi um bom ano em relação a treino, alimentação e tudo mais. Aí eu peguei, entrei no aplicativo de treino e vi a frequência de cada mês ao longo do ano. Fui observando os meses em que eu treinei melhor, os meses que eu não treinei bem. E aí eu vi uma média. Só teve um único mês que eu bati a minha meta, gente. Foi maio. Eu acho que eu tava inspirada por ser o mês do meu aniversário. E aí eu cumpri exatamente a meta que eu tinha de 20 treinos no mês. De resto, nenhum outro mês eu consegui bater a meta. Teve meses em que eu treinei 9 dias. Foi assim, bem ruim mesmo nesse quesito. E aí eu consegui entender nisso que eu tive um certo hábito ruim ao longo desse ano, nesse sentido, assim, de treinos, consegui identificar até algumas certas repetições, assim, nos meus hábitos, olhando, tipo assim, começou a semana, treinou 2 dias, depois parou. Na outra semana, a mesma coisa, treinou 2 dias, depois parou. Ou treinou só 2 dias no final da semana. Eu comecei a ver algumas repetições ali dos meus treinos ao longo do ano, e isso é muito importante, porque eu consegui ter uma base para conseguir considerar aquilo que eu preciso fazer daqui para frente. Depois de toda essa análise, agora chega a hora de você analisar o que você quer implementar de fato em 2026. O que você quer alcançar? O que você quer incluir na sua rotina? Qual rotina você deseja ter? Assim? O que você quer que aconteça na sua vida no próximo ano? Esse é o momento de você listar assim, quais são os bens que você quer adquirir. Tem alguma coisa que você quer comprar? Um exemplo, esse ano eu queria um microfone novo. Está aqui. Era uma das metas que estava nesse ano, esse microfone novo. Essas luzes que eu estou usando são luzes que estavam planejadas, como equipamentos que eu queria comprar novos. Então, são coisas que estão nas metas. E aí, para o próximo ano, dando um exemplo já para vocês, eu quero muito uma câmera para o canal, para eu conseguir fazer os vlogs e conseguir ser mais constante aqui, enfim. Mas são coisas que você planeja, entende? E aí traz mais clareza para você de algo que você já está querendo há um tempo. Então, é muito importante fazer todo esse processo de entender a sua wishlist de coisas, as suas metas que você quer alcançar, os eventos importantes que vão acontecer ao longo desse ano. Depois de você ter entendido aquilo que você quer fazer em 2026, vem a pergunta que é mais importante, que é a coisa principal desse vídeo. O que eu posso fazer ainda em 2025 para começar a tornar isso uma realidade na minha vida? Como eu posso conseguir chegar em 2026 já estando em atividade, já tendo dado os primeiros passos? E eu vou te dar um exemplo. Se uma das suas metas é treinar, é desenvolver esse hábito ou voltar para esse hábito, assim como eu, que preciso, como eu falei, voltar a desenvolver a prática ali de manter a constância dentro da academia, dos treinos, da alimentação, não deixa para começar em janeiro. Nós estamos em novembro. Eu estou em novembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei quando é que você vai ver. Mas, a menos que você esteja assistindo isso no dia 31 de dezembro, ainda dá tempo de você começar a aplicar algumas coisas esse ano. Então, para mim, essa semana, por exemplo, eu treinei 5 dias na semana, como eu gostaria, bonitinho. Fui lá, treinei, fiz o meu cardio, minha meta de cardio certinha, porque eu falei, eu não vou só começar a voltar nos eixos só em janeiro. É óbvio que no final do ano, nas últimas semanas do ano, ali Natal e Ano Novo, a gente não consegue ter a rotina mais perfeita, mais dedicada do mundo. Isso é completamente normal. Mas não use isso como desculpa para não treinar durante dezembro inteiro. A academia vai fechar dia 25 e dia 31. Ao longo do mês de dezembro, a academia ainda vai continuar aberta, então você pode ir treinar. E dessa forma, quando chegar em janeiro, você já deu os primeiros passos. Quando chegar lá no dia 5 de janeiro, você não vai ser o seu primeiro treino depois de uma vida inteira sem nunca ter pisado numa academia. Não vai ser o seu primeiro treino depois de ter ficado séculos sem treinar. Não, você só vai ter dado aquela pausa de fim de ano porque estava em comemorações de festa. Só que aí, nesse cenário, o contato com a academia já vai ter acontecido. Pelo menos uma parte desse contato já vai ter acontecido. Dessa forma, você já vai se situando com os treinos, por exemplo, e aí você pode começar aos poucos também, não é pra você dar vida agora nessa meta, mas você vai começando
começando aos poucos para você ir criando essa conexão. Então você pode ir treinando, por exemplo, 3 vezes na semana. Se a sua meta para 2026 é você treinar 5 vezes, vai 2, vai 3 agora, mas dá os seus primeiros passinhos, entendeu? Faz a sua matrícula na academia. Aproveita, inclusive, isso é uma dica, quando vira o ano, o preço da mensalidade muda, e aí às vezes se você faz a sua matrícula antes, eles mantêm o valor que você fez na hora que você fez a matrícula, entendeu? Então uma dica aí, fica aí para vocês esse insight. Agora, se por exemplo, você ficar deixando para depois, você corre um risco muito grande de uma coisa que eu sei que muitas pessoas passam por isso. Que é você colocar como meta, janeiro eu vou treinar. Só que aí chega em janeiro, você, é porque férias, é porque começo do ano, é porque isso, é porque aquilo, você vai inventando. Vai criando coisas, não treina nada em janeiro. Aí chega em fevereiro, não, agora vai. Mas o carnaval. Mas tem férias, mas tem isso, mas tem aquilo, biriri. Vai começar a treinar, vai pisar na academia só em março. 2 meses do ano já foram. Muitas pessoas acabam entrando nesse fluxo. Então, quanto mais você fica deixando para depois, vai ficando deixando, vai deixando, de modo que vai chegar em dezembro de 2026 e você nem viu a cara da academia. De tanto que você, depois, mês que vem, segunda-feira, não sei o quê. E esse vídeo que eu tô gravando, inclusive, é um exemplo disso. Eu poderia falar, eu vou gravar amanhã. Já gravei alguns outros vídeos que eu precisava hoje, não tem necessidade. Porque assim, eu não tô com sono agora. Então por que eu já não gravo agora? E amanhã, quando eu acordar, eu vou editar esse vídeo e vou subir pra vocês. Falo com experiência, tá? Falo por vivência. Quantas coisas a gente fica deixando para depois, e acaba que a gente nunca faz. E a gente só se dá conta quando a gente olha e fala, nossa, eu queria tanto ter feito essa coisa, mas não fiz, de tanto que eu deixei para depois, o depois nunca chegou. E a mesma coisa vale para outras metas. Vamos supor que você quer ler. Em 2023 você quer ler, você quer se dedicar a isso. Por que você não começa a ler em dezembro? Se você ler pelo menos um livro em dezembro, ou pelo menos começar, você vai chegar em janeiro já com algumas páginas lidas. Vamos supor, você já leu 100 páginas do livro. Você vai chegar em janeiro já com 100 páginas lidas. Você só vai ter metade do livro pra frente pra ler. Você já começa ganhando. Você tá entendendo? Você já começa com os passos à frente. Tá fazendo um favor pra sua eu do futuro. Se você começar hoje, a sua eu de janeiro vai te agradecer e falar assim, nossa, que bom que ela começou a ler esse livro em dezembro, que agora eu só tenho metade do livro pra ler. Nossa, que bom que ela começou a treinar em dezembro, porque agora eu só tenho que continuar fazendo aquilo que ela já começou a fazer. Pra pensar. Você tá fazendo um grande favor. Isso é um ato de autocuidado, de amor próprio pela sua pessoa do futuro, pela sua versão daqui pra frente, ela vai te agradecer muito. E a versão do final do ano de 2023 vai te agradecer muito por você ter aberto o YouTube e ter visto esse vídeo aqui. A ideia de começar a fazer as coisas ainda em 2025 é para que na hora que você chegue ali no começo do ano, você não esteja na estaca zero. Você já vai ter começado a fazer pequenos movimentos em direção àquilo que você quer ser. Vou te dar um exemplo também em algo relacionado ao financeiro. Eu tenho algumas metas bem grandes e hoje eu queria muito comprar um lookinho de treino, inclusive. Marcas fitness, por favor, fechem parceria comigo que eu quero comprar roupa todo santo dia. E aí, eu tava olhando, tava vendo os preços, tá nessa época de Black Friday e tal, tava olhando algumas coisas, e os preços estavam, mesmo com o cupom de desconto, ainda eram preços meio carinhos. E que nesse momento, pra mim, mesmo tendo dinheiro, não seria o mais adequado gastar agora, sabe? Não é uma coisa assim, tá sobrando dinheiro, posso torrar à toa. Eu parei para pensar. Eu tenho metas grandes que precisam da minha atenção, que precisam que eu separe um dinheiro e coloque lá no porquinho e reserve isso. Então, ao invés de o dinheiro que eu ia gastar no lookinho, eu peguei e guardei dentro do meu porquinho, direcionei lá para cada uma das minhas metas e guardei. E eu tenho certeza que a Tainara do futuro vai me agradecer por ter escolhido isso dessa vez, porque isso vai fazer diferença para mim lá na frente. A sua meta que você quer realizar em 2026, não precisa esperar que 2026 comece para você começar a guardar dinheiro. E não é muito dinheiro. Gente, eu vou contar uma coisa que eu faço para vocês aqui. Isso aqui fica demais uma dica desse vídeo. Esses porquinhos, pelo menos do banco que eu uso, tem como você colocar ali, tipo, R$1. E eu acho que a poupança também dá para você colocar, tipo, R$1, né? Mas esses são alguns porquinhos de investimento lá. E aí, realmente, teve vezes que eu guardei R$1,50 num potinho, R$1,70 no outro, R$2 no outro. E assim a gente vai fazendo, amigas. E assim a gente vai fazendo. Porque de dois em dois reais, a gente gasta dinheiro e vai que vai. Eu sou uma pessoa que gasto muito. Então, esse hábito de guardar aos pouquinhos faz muita diferença. Então, agora, você não precisa guardar, tipo, R$1.000. Até porque a gente sabe que nesse fim de ano a gente gasta muito. Tem Natal, tem amigo secreto, tem eventos. Só que você já vai começar muito bem se você, de todo esse dinheiro que você vai gastar, de tudo isso que você vai movimentar, você separa R$10 dentro do seu banco, vê quais as opções que seu banco tem ali de poupança, de porquinho, de cofrinho, de qualquer coisa, e coloca R$10 da sua meta. Porque, como eu falei, você já vai ter pensado qual que é a sua meta, o que você quer,
que você quer comprar, o que você quer alcançar. Então você já decidiu o que você queria. Quero comprar tal coisa no ano que vem. E aí eu vou colocar R$ 10 para essa coisa que eu quero. É 1%, é 0,5%. Inclusive, esse é um spoiler de uma coisa que vai ter por aqui no ano que vem, hein? Então, muito ansiosa para compartilhar com vocês. Continuem comigo. Aproveito e deixo aqui também uma chamada para se inscrever no canal, tá bom? Não deixe de ativar as notificações, curte esse vídeo, comenta e continue aqui comigo, né? Eu joguei um pouco no ar, mas mais pra frente eu vou contar pra vocês. Só que você percebe como isso te ajuda a começar a se movimentar, como você dá um primeiro passo. Não precisa ser enorme, não precisa ser muito grande, você não precisa resolver toda a sua vida em dezembro, não é isso. É sobre você começar a dar os primeiros passos, da mesma forma que você não vai resolver sua vida em janeiro, não vai resolver sua vida em fevereiro. Se em dezembro, janeiro, fevereiro você começar a tomar certas atitudes em relação a isso, quando chegar no final do ano você já vai ter caminhado muito. Sabe quando o carro precisa pegar no tranco para começar a andar? É isso. Esse final de ano e começo do ano seguinte é esse momento em que você vai, tipo, meu, você tá empurrando o carro até a hora que ele vai pegar e vai que vai, entendeu? Aí ao longo do ano as coisas vão fluir com muito mais facilidade. Você vai treinar com muito mais facilidade, você vai comer com muito mais facilidade, você vai guardar dinheiro com muito mais facilidade, porque você já começou aos pouquinhos construir esse hábito que você estava querendo implementar na sua rotina. E vou trazer um outro exemplo para vocês verem como eu estou aplicando isso na minha vida. É algo que eu sinto muita falta, que eu não fiz ao longo desse ano, que é a leitura bíblica. Eu sou uma pessoa cristã, não sei se você sabe, mas se não sabe, estou te contando agora. E ler a Bíblia faz muita diferença, eu percebi muito isso ao longo desse ano. E aí, eu pensei, ano que vem eu quero, né? É uma meta que eu quero ter, de voltar a ler a Bíblia com mais frequência, voltar a frequentar os cultos com mais frequência. Eu tinha duas opções: esperar virar 2026 para começar a ler a Bíblia. Do tipo assim, quando começar janeiro eu vou começar aquela leitura anual de 365 dias com a Bíblia, piriri pororó. Só que eu ainda tenho dezembro para fazer as coisas acontecerem. Ainda tem um mês aqui. Eu vou esperar um mês para voltar a ler a Bíblia? Eu vou esperar um mês para voltar a orar e falar com Deus? Não tem a menor necessidade, porque não tem ninguém me impedindo e não tem ninguém te impedindo de fazer. Então, hoje mesmo eu comecei um plano de leitura de 100 dias da Bíblia, dia 21 de novembro. Até um ponto que eu calculei ontem, estava conversando com meu namorado também, eu olhei pelo plano de leitura até o dia 31 de dezembro, né, até começar ali dia 1 de janeiro, eu vou ter lido, vou me comprometer a ler certinho, como tá no plano, eu vou ter lido 14 livros da Bíblia já. No dia 1 de janeiro, eu já vou estar em 2ª Crônica. Agora, se eu deixar para começar só em janeiro, no dia 1 de janeiro eu vou estar lendo Gênesis 1. Só que como eu comecei agora, no dia 1 de janeiro eu vou estar lendo 2ª Crônica, eu já vou ter passado por vários livros, eu já vou ter experienciado várias coisas. Então, essa é a minha dica que eu trouxe aqui para vocês hoje e que eu acredito que vai fazer muita diferença de forma prática na sua vida, para que a gente consiga de fato se desenvolver e alcançar aquilo que a gente quer ser. Esse ano de 2025 para mim foi um ano de muito amadurecimento e de autoconhecimento, entender aquilo que é importante para mim, desenvolver mais algumas coisas, sabe? Aquela coisa que falam que o cérebro vai evoluindo até os 25 anos, eu acho que meu cérebro evoluiu esse ano que eu fiz 25, sabe? Então eu comecei a entender muitas coisas sobre mim, o que funciona, o que não funciona, e eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano de subir mais, sabe? Agora eu sinto que eu tô com um fundamento, sabe? Com uma base mais sólida de conhecimento sobre mim mesma, para que 2026 seja um ano de expansão, sabe? Então, eu quero deixar aqui essa recomendação para você. Separa um tempo, separa um final de semana para você pensar, para você revisar, para você analisar essas férias coletivas, caso você tenha, para você sentar, analisar, pensar um pouquinho, sabe? Vai valer muito a pena você dedicar um pouquinho de tempo para isso e pode ter certeza que o seu 2026 vai ser ainda mais incrível se você se dedicar a planejar. Não viva os seus dias de forma totalmente descontrolada. Não viva a sua vida sem planejamento nenhum. É óbvio que o nosso planejamento não é seguido 100%. A vida acontece, várias coisas saem do nosso controle, os nossos planos mudam ao longo do tempo. Só que é muito mais seguro você ter um plano e adaptá-lo depois do que você não ter nada e viver a vida assim, deixando a vida te levar sem saber para onde você está caminhando, porque isso pode te gerar um arrependimento depois de perceber que você não chegou nem perto daquilo que você gostaria de ser, porque você nem sequer planejou como você chegaria até lá. Tá bom, amigas? Não se esqueçam de se inscrever para continuar aqui comigo. Também me sigam no Instagram e no TikTok. Em ambos são @miss.tainara. E também vou deixar aqui na descrição os perfis das minhas empresas para vocês irem conhecer. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!